Estamos de volta e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Rio Preto está realizando diversas ações de combate à violência contra a mulher. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a Lana Braga, presidente do Conselho, que está aqui comigo ao vivo no estúdio. Lana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a campanha dos 21 dias de ativismo, que teve início no dia 20 de novembro, segue até 10 de dezembro. Gostaria que você falasse então quais são os objetivos da campanha nesse período, quais são as ações realizadas. Bom, nesses 21 dias que já começamos, o Conselho, nós estamos fazendo diálogos regionais. E esses diálogos regionais, eles têm como intuito poder conscientizar a população sobre a violência doméstica, sobre as políticas públicas que nós temos dentro da nossa cidade, quais as dificuldades que as mulheres enfrentam com essas políticas públicas, se elas realmente funcionam, como que elas estão, como elas veem as políticas públicas dentro da nossa cidade, do nosso município. Então, a gente acaba abordando vários temas dentro dos CRAS. Então, hoje nós temos aí 13 CRAS dentro de São José do Rio Preto, mais a CAESM, que é o Centro da Mulher, da Saúde da Mulher, e nós nos dividimos, são 23 conselheiras, nos dividimos para que cada uma possa estar dentro de uma região para estar abordando esses temas. Para atingir a cidade toda, E vocês observam como resultado disso, dessa abordagem com as mulheres, vocês veem um aumento no número de denúncias, por exemplo? Olha, eu acredito que com essa abordagem, com essa fala, a gente consegue atingir essas pessoas, porque muitas não sabem também o que o município oferece. Então, a gente acaba falando sobre os CRAs, que estão ali também para orientar essa mulher que é vítima de violência doméstica. A gente fala sobre a DDM, a gente fala sobre a Casa-Abrigo. Então, a gente cita também tudo que o município oferece quando a gente fala de violência doméstica. E o que a gente percebe é que muitas pessoas dentro do nosso município não têm esse conhecimento. Então, a gente acha que trabalhos como esse são primordiais, porque a conscientização, ela salva, Quando você sabe o que você tem e quando você está sofrendo algum tipo de violência, por exemplo, para onde você corre, eu acho que fica muito mais fácil para essa mulher, Certo, Lana. E você é uma figura, assim, sempre presente aqui na Câmara de Rio Preto, nas nossas sessões na Tribuna Livre, E recentemente você esteve aqui para falar dos números de violência, aqui durante a sessão, Nós temos alguns índices, 722 feminicídios, em qual período foi isso? Foi no primeiro semestre. É um número muito alto, A gente, infelizmente, vê aí o feminicídio, ele acontece, eu costumo dizer que ele é um crime evitável. Porque dentro das relações abusivas e violentas, a gente pode sim estar atento aos sinais. Eu sempre friso muito isso. Até chegar lá no feminicídio, muita coisa acontece durante esse processo, Então, a gente vai acontecer vários tipos de violência, muitas mulheres que estão dentro de ciclos de violência, E que não sabem, não percebem, até chegar no feminicídio. Então, 722 mulheres que morreram apenas por serem mulheres durante todo esse período aí. Então, a gente não acabou o ano ainda, Então, quando a gente for fazer o balanço geral de tudo isso, o número vai ser muito alto. Então, a gente precisa fazer, sim, campanhas de prevenção, ter diálogos como esse que nós estamos fazendo e trabalhar não só com essas mulheres, mas trabalhar na educação, trabalhar com esses homens, porque eu acredito que empoderar mulheres e levar elas de volta para dentro de casa, com aquele homem que está com a mesma cabeça, também não adianta, Você acaba fazendo com que essa mulher volte para dentro da violência e esse homem vai estar ali presente. Então, a gente precisa trabalhar com a sociedade toda, para falar sobre esse assunto, para que todos possam se envolver. É importante, então, ressaltar, debater com toda a família essa questão para atingir aí todos os níveis, todas as esferas. Eu costumo dar muita palestra dentro de escolas estaduais e falar muito com os adolescentes sobre relacionamentos abusivos. E quando a gente fala sobre isso, a gente percebe essa carência que eles têm mesmo, porque quando a gente é muito jovem, acaba se envolvendo e os sinais quando são dados, que é aquela roupa curta, você não vai conversar com tal pessoa, sinais que às vezes a gente normaliza no nosso dia a dia e que já são sinais de violência, já são sinais de um abuso ali. Então, é importante, sim, falar com esse adolescente, falar com essa criança na primeira infância, tudo da forma que aquela criança precisa ouvir, falar com esse adolescente, falar com os homens. Então,
todo mundo, porque a violência ela atinge todo mundo, né? Ela atinge o idoso que mora dentro dessa casa, atinge essa criança que mais tarde vai reproduzir isso nas escolas, atinge essa mulher que muitas vezes, por causa de um filho, acaba ficando dentro dessa relação, porque é muito difícil você sair de dentro desse ciclo, né? E esse homem que em algum momento também, lá atrás, veio de um lar violento e está reproduzindo isso com essa mulher. Então, a gente precisa conversar com toda a família e com toda a sociedade. Diálogo sempre, né, Ilana? Você citou aí casos de abuso, nós temos um número aí alarmante de violência sexual registrada em Rio Preto. Por isso que eu acho que é importante essa educação escolar. A gente precisa estar muito atenta e um olhar muito atento a essas crianças e a esses adolescentes. Então, nas escolas, a gente sabe aí que é necessário falar, sim, sobre essa parte dos abusos que muitos não são nem denunciados, né? As crianças sofrem muito com isso. A gente sabe que, geralmente, são pessoas conhecidas, aquele entorno daquela criança, que fazem parte do círculo familiar, onde acontece a maioria desses abusos. Então, é importante a gente prevenir. Eu ainda acredito na prevenção. Eu acho que a prevenção faz com que você evite que certas coisas aconteçam. Então, conversar com essa criança é uma das coisas principais para que elas estejam atentas. No primeiro sinal, ela já vai entender o que ela está vivenciando e já vai conseguir pedir socorro para um professor, pedir socorro para um vizinho, para alguém da confiança dessa criança. Importante ter essa conversa. Muitas crianças, como você falou, ficam com medo, com receio. É importante que haja esse diálogo sempre com a família, né? Quais são as outras questões que impedem que os jovens e as mulheres, principalmente, cheguem a fazer uma denúncia? O medo do julgamento, o medo desse agressor, o medo da morte, a vergonha também que essa mulher sente e o amor. Porque muitas vezes a mulher está dentro desse relacionamento que é violento, mas elas costumam chegar em mim e falar: Lana, mas não é todo dia que ele é violento. Tem dias que está muito bom, tem dia que ele é carinhoso. Então, essa esperança de que esse companheiro vá voltar a ser daquela forma que ela esperava, que é uma forma positiva, né? E aí eu costumo dizer para elas que isso é uma cilada, porque na maioria das vezes ele não vai voltar a ser aquele príncipe que ela imaginou que lá no começo do relacionamento ele foi. Então, a gente precisa estar atenta, principalmente as mulheres que estão dentro de relacionamentos, mas é importante frisar que cada mulher tem seu tempo. Então, a gente viu agora, né, que está tão em alta a Ana Hickman, né, que está nacionalmente todo mundo falando, e ela demorou 25 anos para poder denunciar. Então, ela passou por muita coisa. Foi a primeira vez que ela sofreu uma violência? Lógico que não. Ela já deve ter sofrido várias violências. Mas, naquele momento, ela se sentiu forte o suficiente para denunciar. Então, a gente precisa respeitar o momento que essa mulher vai se fortalecer. E, assim, o Instituto Maria na Comunidade, que eu também, né, sou fundadora, a gente traz essa mulher para que ela se fortaleça. Então, através de uma ajuda psicológica, que ela possa entender que ela está passando por esse processo, que ela precisa de ajuda. Quando ela estiver forte o suficiente, ela fazer essa denúncia, ela se separar, porque muitas vezes chegam até nós também, tá? E elas não denunciam, por medo mesmo. Então, eu acho que o mapa da violência trouxe isso muito claro, de que pouquíssimas mulheres denunciam. E é por causa desse medo da sociedade, de julgamento da sociedade, medo desse agressor e não saber a saída que ela tem. E além desse medo, como você falou também, existe um ciclo, né, dessa violência. O parceiro muitas vezes está lá todo romântico, né, carinhoso, aí de repente ele se inicia de novo. É isso, a gente chama de lua de mel, né? Então tem a agressão, depois da agressão tem o perdão, nunca mais eu vou fazer isso, prometo que vou mudar. E depois tem a lua de mel, eles vão ficar bem e daqui a pouco, quando houver uma nova frustração desse homem, vai ocorrer novamente a violência. Então, isso acontece muitas vezes e por isso que tarda tanto e demora tantos anos, às vezes, para que essa mulher consiga sair. Bom, já existe, né, como a gente falou, a importância de tratar com os homens também essa questão, né, para que não ocorra novamente. Já existem alguns projetos de conscientização com os homens, de que forma procurar essa ajuda?
Hoje em São José do Rio Preto, a gente tem o Grupo Dizer, que fica dentro da Justiça Restaurativa, e aonde os homens que estão em medida protetiva, eles são encaminhados para lá, tá? Nós temos o Grupo MEN também, que é um grupo que também faz esse trabalho, e nós, do Instituto Maria na Comunidade, também iniciamos um trabalho, mas com homens que não são agressores. Eu acredito muito que esse homem precisa falar também sobre os seus sentimentos. Então, a gente tem o professor Marcos Vinícius, que tem ido dentro das empresas e feito um trabalho maravilhoso com esses homens, falando sobre o lugar dessa masculinidade, falando sobre o lugar desse homem dentro da relação, sobre esse homem aceitar o não dessa mulher, porque é nesse não aceitar o não que o feminicídio acontece. Então, quando o homem e essa mulher quer se separar, fala, olha, eu não quero mais, é aonde o feminicídio, na maioria dos casos, acontece. Então, é importante falar não só com homens agressores, mas com homens comuns do nosso dia a dia, o homem do futebol, o homem do trabalho, para que ele também entenda, porque também ninguém nunca chegou nele e foi conversar sobre isso. Então, hoje, a gente também tem esse trabalho com homens dentro das empresas e que tem surtido alguns efeitos muito interessantes. Muitos deles, depois da palestra que o Dr. Marcos Vinícius dá, ele falam assim, nossa, eu nem sabia que eu era machista, mas diante da sua fala eu descobri que eu tenho um traço de machismo. Todos os homens têm, até mulheres, né? Porque séculos e séculos nós fomos ensinados a ser assim. Então, cabe a nós desconstruir essas falas para que a gente possa viver numa sociedade igualitária e sem violência contra a mulher aí, se Deus quiser, daqui a um tempo, né? Bom, Lana, você citou aí várias vezes o Instituto Maria na Comunidade. Queria que você explicasse rapidamente como ele funciona, como ele é composto, né? São profissionais de diversas áreas. Isso. Hoje, o Instituto Maria na Comunidade, nós temos realmente vários profissionais que trabalham voluntariamente. Então, a gente tem um grupo de psicólogas que trabalham tanto da forma online quanto da forma presencial. E o que é muito importante nesse acolhimento, primeiro, dessa mulher. Essa mulher chega dilacerada, querendo realmente uma palavra amiga, querendo que alguém a acolha. Nós temos o acolhimento jurídico também, para que essa mulher entenda o seu direito, porque muitas delas não sabem os seus direitos, ainda acham que se você sair de casa é abandono de lar, não sabe como que funciona a pensão, não sabe se ela pode ou não mudar de cidade, mudar essa criança de cidade, como que faz nas escolas. Então, a gente dá todo esse suporte jurídico. Temos nutricionista, temos palestras que nós damos aqui também ao redor do município. Temos também cursos para que essa mulher possa ser independente financeiramente, que é um ponto muito importante para essa mulher. Então, a gente faz todo esse resgate dessa mulher, para que essa mulher possa se fortalecer e protagonizar a sua história. Então, hoje, a gente está aí com mais de 40 mulheres sendo assistidas. E, nesse ano, já foram mais de 300. E uma coisa muito interessante que eu gostaria de frisar, que a gente agora, em outubro, nós já fizemos uma parceria com o Grupo Ao Suco. E o Grupo Ao Suco abraçou a ideia de ter um QR Code no seu rótulo. Então, vem a logo do Instituto Maria na Comunidade, um QR Code. Quando a mulher aponta o celular para esse QR Code, ele já é levada diretamente para o 180. Ou seja, uma denúncia silenciosa e segura para essa mulher. Uma novidade aí, então, de fácil acesso, né? Sim. Ali de forma discreta, né? Bom, Lana, já que você falou do 180, é o Central de Atendimento à Mulher, né? Que casos a gente pode, em caso de denúncias, a gente pode acionar, então, pelo telefone 180, é isso? Isso, 180. Em São José do Rio Preto, nós temos também a Patrulha Maria da Penha, né? Que é o 153, que também é utilizado para essa mulher acionar em caso de pedir socorro. A gente precisa saber e denunciar. E quando eu falo do QR Code, que leva direto para o 180, que muitas vezes essa mulher está na frente do seu agressor e vai ligar para o 180 e ele não consegue. Então, o 180 e o 160, o 153 aqui em São José do Rio Preto são os números para que, se caso você esteja precisando de ajuda, você possa acionar. Bom, a gente está colocando todos os contatos aí na tela, então, além do 180, da Patrulha Maria da Penha, tem a DDM também. Que casos ir até a DDM? Olha, a DDM, se você precisa fazer uma medida protetiva, se você precisa estar... Porque muitas vezes você vai chegar lá, a doutora Dálice, que é uma pessoa assim maravilhosa, está sempre aberta para estar fazendo essa escuta, e todo o pessoal da DDM. É importante você ir até lá e você registrar o seu caso e você falar sobre o que você está passando. Então,
nós aqui em São José do Rio Preto, nós estamos muito bem servidos quando a gente fala aí de violência doméstica, né? Nós temos os 2 CRANs que também fazem esse acolhimento, um fica ali no centro, o outro também ali na Zona Norte, perto da Mirassolândia. Então, vários órgãos competentes para poder ajudar essa mulher que está sofrendo ou que está em situação de violência. Bom, Lana, a nova diretoria do Conselho da Mulher, né, acaba de tomar posse recentemente, você como presidente, como que você, nessa posição, avalia essa rede de proteção à mulher aqui no município? Olha, eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito, porque eu acho que sempre a gente precisa melhorar, mas eu acredito muito na nossa rede. Eu acho que elas estão sempre muito prontas para receber essas mulheres. Em contrapartida, eu acredito que quando essa mulher ela vai até ou a secretaria, ou aos CRANs, ou dentro da DDM, ela encontra esse apoio. E a gente precisa fazer com que isso se amplie, porque infelizmente os números também crescem, né? E os órgãos, às vezes, não têm essa capacitação para acolher todas essas mulheres. Então, a gente precisa estar atenta e o Conselho está aqui para isso, né? Para fiscalizar e para levar todas as demandas das mulheres do município até o poder público. Tá certo. Quem quiser, então, dar alguma sugestão, entrar em contato com vocês? Estamos à disposição. É para isso que o Conselho está aqui. Tá certo, Lana. Muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama TVC. Sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer. Obrigada, boa tarde.